Você comentou que para a primeira fase, né, a sua percepção é de que pouco importa qual é a banca, quem é que vai fazer a prova e tal. E para a segunda fase, prova escrita, dissertativa, isso é intensa. Você acha que o candidato tem que se preocupar com o perfil da banca? Sim, aí já é um outro, como a gente falou, cada fase tem um treino, uma forma de treinar, e conhecer o perfil do examinador nessa fase é muito importante, porque o examinador nessa composição atual são ministros, desembargadores, procurador do trabalho e advogado. Então, muitos gostam de um determinado tema. Eles escrevem sobre determinado tema, né? É normal que você tenha familiaridade com algum tema. Então, é importante você saber, aquele examinador gosta muito de execução. Então, provavelmente ele vai colocar uma questão. Pode ser que não, aconteceu já muitas vezes de não ter nada daquilo que o examinador escreveu. Mas, provavelmente, isso é um norte que os alunos têm que conhecer muito. A gente faz o estudo da banca para os alunos no curso, manda os artigos. Então, a gente tem esse cuidado, essa preocupação que essa fase, assim, precisa saber. Não que na primeira fase não seja importante conhecer a banca. É importante, mas não é fundamental. É mais impessoal a primeira fase. Exatamente. Assim, no termo do que o examinador vai colocar ali, né? Sim, sim. É objetivo a primeira fase, É objetivo. As outras é que são subjetivas, né? Já acho que isso fica mais presente, né? E qual a sua grande dica, assim, de perfil ou de orientação para a segunda fase, pessoal que vai fazer o concurso agora? Qual a sua percepção? A gente está bem próximo, né? Eu acho que é uma coisa que sempre eu digo e é fundamental. Tem que treinar, tem que escrever e ter correções individualizadas. O olhar de um professor, um olhar de um juiz, dizendo o que você tem de bom e o que você tem de ruim. Né? Às vezes, assim, de ruim, fala o que você precisa melhorar, né? O que você precisa aperfeiçoar. A pessoa às vezes fala assim, eu sou advogada, é muito comum. Eu sou advogada, escrevo muito bem, eu sou assistente de juiz, eu escrevo muito bem, eu faço sentença. Mas é diferente, você fazer prova é muito diferente do seu trabalho, da sua atividade laboral. Então, de qualquer maneira, eu acho que você escrever de acordo... Às vezes não é objetivo, eu conheço pessoas que realmente escrevem muito bem, mas não respondem à questão. Não falam o que tem que falar. A pessoa se estendeu, fez Ela se perde, né? Se perde e não respondeu a pergunta da prova. Então, um professor, muita gente fala, eu vou ficar lendo livro só, textos, artigos. Ótimo, é importantíssimo, tem que mesmo fazer a parte de leitura. Mas sem treinar, às vezes a pessoa chega na hora e não consegue terminar a prova, porque ela não tem hábito de escrever. Terminar com o tempo, dentro do tempo, dentro do número de linhas. Não fez tudo, ela escreveu tão bem, fez muito bem a primeira, fez muito bem a segunda, mas não terminou a prova. Então, isso são problemas recorrentes. A mão fica com cãibra, isso é normal. Porque isso é uma coisa assim que, né, eu dei aula há muitos anos de preparação para concurso, basicamente juiz, né? E foram 20 anos assim nessa estrada. E uma coisa que eu observava é isso, a gente está acostumado hoje com notebook, né? Com Ctrl-C, Ctrl-V e tal, né? Aí, na hora da prova, é o papel e caneta, né? Você tem que voltar ao que você fazia na escola. Então, as pessoas não estão, fisicamente, não estão mais acostumadas, né? Eu sempre falava para os alunos, olha, você tem que sentar, você tem que pegar o hábito de novo, você tem que ver o tempo, né? Manuscrita. Senão você não consegue chegar no final, Não consegue. Esse é um problema muito grande. Eu conheço, acho que um caso ou dois que a pessoa conseguiu fechar uma prova sem fazer o dispositivo e passar. Acho que um ou dois verdade. só. Raro, né? Nos demais casos, impossível. Você concluir uma sentença sem o dispositivo, não são aprovados. Eu me lembro de um colega que saiu de um concurso que a gente fez foi no Paraná. Foi o primeiro concurso que eu passei, né? A prova foi enorme, foi uma prova de bancário. 15 preliminares, aquele mérito gigantesco, típica ação de bancário, né? Aí eu falei, e aí, cara, foi bem? Ele, olha, as preliminares ficaram lindas, só não deu para entrar no mérito. É isso que a gente tem, é o treino, né? Realmente fez muito bem, tudo muito bem. Se tivesse, às vezes, 10 horas, conseguiria fazer uma prova linda. Exatamente. Mas é isso que a gente tenta colocar para o aluno, tem que treinar mesmo muito. Tem gente que faz, nessa fase final, uma sentença por dia para mandar para correção. As pessoas que estão realmente muito obstinadas fazem esse treinamento. E a prova de sentença, assim, eu não sei se você também tem essa percepção, tem que treinar, né? Não adianta, não é teoria só, né? Você tem que colocar no papel ali e saber fazer aquele esquema, né? Para poder chegar ao fim, né? Sim. E eu sempre brincava assim, você tem que encontrar o fluxo da prova, né?
Porque assim, você tem milhões de soluções possíveis. O examinador pensou uma, né? Quando você chega na que o examinador pensou, a prova flui, né? É como se você estivesse na mata e você tem uma trilha. Agora, quando você começa com a peixeira... Aí vai ficando mais difícil, vai fechando, né? Os caminhos vão... O negócio vai rolando, mas não precisa... Ih, eu julguei isso e aquilo e agora, o que eu faço? Realmente não vai dar certo. Isso é um treino. Às vezes, quando você vai começar a fazer uma sentença, você leva uma semana para fazer uma sentença, quando começa um treino. É verdade. Como é que você, sem treinar, vai fazer uma prova? Então assim, são coisas que o aluno, às vezes, sem o direcionamento, ele fica... Leva anos para descobrir. Às vezes leva 1, 2 anos até descobrir isso. Que é uma coisa muito legal da atualidade nos concursos públicos, né? Você tem hoje uma estrutura, né, bem montada para te ajudar, né, para te auxiliar, né, para as pessoas que passam as informações, porque o papo de velho, né? Porque na minha época era muito mais difícil. Não tinha nada disso. Você ia sozinho lá e descobria, ia batendo cabeça, né? Ia fazendo, né? Então acho que hoje tem que se aproveitar, né? As ferramentas que a gente tem, né? Com certeza. E o seu curso, ele, né, é um dos mais reconhecidos hoje para fazer essa intermediação, né? E eu sempre recomendo para os alunos, olha, tem que estar de olho nos profissionais que estão ali vivendo isso, né? Sabe o que acontece? Dão as ferramentas, né? É muito legal.